Fala galerinha, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre substâncias e misturas. Substâncias são compostos moleculares ou aglomerados iônicos que possuem propriedades específicas definidas. Quais são mesmo as propriedades específicas? São as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. Quando a gente fala de propriedade física, nós temos três situações que nós precisamos observar: ponto de fusão e ponto de ebulição. Eles devem ser constantes, tá? Tanto no processo de aquecimento quanto no processo de resfriamento. E o último ponto é a densidade. A densidade não pode variar. Como assim, professor? Se nós estamos falando de água, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Se nós formos falar de álcool, a densidade do álcool, etanol no caso, 0,789 gramas por centímetro cúbico. Ok? Então nós não podemos esquecer dessas propriedades físicas. E as propriedades químicas são chamadas de propriedades funcionais, que estão relacionadas à acidez, à basicidade e à salinidade, ou seja, a função que esse composto ele constitui. As propriedades organolépticas são propriedades que estão relacionadas aos sentidos humanos: tato, audição, paladar, visão e olfato. Eu resumo isso aí em três. No caso, cor, odor e sabor, né? Se a gente for falar da água, a água é incolor, a água é insípida e ela é inodora. Tudo isso está relacionado a cor, odor e sabor, beleza? As substâncias elas são divididas em substâncias puras simples e substâncias puras compostas. As substâncias puras simples são constituídas de um único elemento, O2, Fe, Na, H2. As substâncias puras compostas são constituídas por dois ou mais elementos: HCN, hidrogênio, carbono e nitrogênio; H2CO3, hidrogênio, carbono e oxigênio. Ou seja, você tem mais de um elemento constituído em sua estrutura. Quando você fala de substância pura, existe um fenômeno que foi observado por Jacob Berzelius que diz o seguinte: existe aí um mesmo elemento químico que pode originar duas ou mais substâncias puras diferentes. Substâncias simples, puras, diferentes. Dê um exemplo para nós. No caso, carbono diamante, o carbono grafite e o fulereno. Esses caras aqui são alótropos um do outro. O que é alotropia? Alotropia é o fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes. No caso, por exemplo, de O2 e O3, eles são alótropos, porque são substâncias puras simples constituídas do mesmo elemento químico. Porém, a quantidade é diferente. O3, 3 oxigênios. O2, 2 oxigênios. Beleza? Quando você pega duas substâncias e coloca no mesmo ambiente, você coloca ela no mesmo sistema, você passa a ter uma mistura. Presta atenção. Mistura é a junção de duas substâncias puras diferentes. Você juntou duas substâncias puras. Ao juntar duas substâncias puras, você passou a ter uma mistura. Mistura é a junção de duas ou mais substâncias puras. Consegue observar nesse gráfico aqui, que uma substância pura ela vai ter propriedades definidas, ponto de fusão e ponto de ebulição. Uma mistura não vai ter propriedades físicas definidas, beleza? As misturas elas podem ser o quê? Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são constituídas de apenas uma única fase. As misturas heterogêneas são constituídas de duas ou mais fases. Exemplo de mistura homogênea, Mário: água e álcool. Água e álcool pode misturar infinitamente, né, em qualquer proporção. Você vai ter apenas uma única fase, né? E as misturas heterogêneas compõem duas ou mais fases, beleza? As misturas homogêneas elas podem ser azeotrópicas ou eutéticas. As misturas azeotrópicas apresentam ponto de fusão variado e ponto de ebulição fixo. E aqui, as misturas eutéticas apresentam ponto de ebulição variado e ponto de fusão fixo. Olha só, presta atenção aqui. Nas misturas eutéticas, o meu ponto de fusão ele é constante, mas o meu ponto de ebulição ele é variado. Nas misturas azeotrópicas, o meu ponto de fusão ele é variado e o meu ponto de ebulição ele é fixo. Beleza? Qual é a diferença então entre substância pura e mistura? Substâncias são composições invariáveis, misturas são composições variáveis. Substâncias podem ser representadas por fórmulas, misturas não podem ser representadas por fórmulas.
Substâncias possuem propriedades físicas bem definidas, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Misturas não apresentam propriedades físicas bem definidas. Substâncias, se compostas, formam-se por fenômenos químicos. Misturas formam-se por fenômenos físicos. As substâncias puras, os componentes não podem ser separados por processos físicos, né? Somente por processos químicos. As misturas, os componentes podem ser separados por processos físicos. Galera, isso aqui é exatamente a diferença entre, né, a substância e a mistura, ok? Substância pura tem características, tem propriedades específicas definidas. As misturas não possuem essas propriedades definidas, beleza? E agora, para encerrar, eu trago um probleminha para vocês. Observando esse sistema, eu posso falar que ele é heterogêneo? Sim, é um sistema heterogêneo. Mas eu posso falar que é uma mistura heterogênea? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho água sólida e água líquida. Então eu tenho o que aí, galera? Eu tenho uma substância pura, porém ela apresenta em duas fases diferentes. Então eu posso falar que aqui eu tenho uma substância pura, composta, constituída de dois elementos, porém o meu sistema é um sistema heterogêneo. Justamente por quê? Porque eu tenho água sólida e água líquida. Eu tenho a formação de fases. Muito cuidado, existem exemplos de provas de vestibular que ele fala que isso aqui é uma mistura heterogênea. E não é, é uma substância pura constituída de duas fases. Beleza, galera? Bom, por hoje é só. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês e que nós possamos ter aí uma ótima semana. Aquele abraço.